Olá de novo, pessoal! Continuando a nossa sequência de explicações sobre o Present Simple ou Simple Present, chame como quiser, o importante é que chame. Nós fizemos um vídeo então explicando o conceito do Simple Present, então se você tiver dúvida em quando usar e não como usar, dê uma olhada no primeiro vídeo dessa sequência, uma sequência de 3 vídeos, então uma com conceito e afirmativo, a estrutura do afirmativo, esse agora com a estrutura das perguntas, e o próximo vídeo com a estrutura para negativas, ok? Very well. O que acontece então? Para fazer a interrogação com o present simple no inglês, tem uma coisa que as pessoas reclamam às vezes, mas tem o tal do auxiliar, aquilo atrapalha. Gente, aquilo facilita tanta vida. Quem é que nunca foi chamado pela professora para ler um texto em sala de aula e aí começou a ler o texto assim: então fulano voltou para casa e encontrou sua mãe? Daí no final você via que tinha uma interrogação e aí que você via que era a pergunta que você estava lendo e sua entonação foi errada, a frase inteira. Então assim, por exemplo, no espanhol eles colocam aquela, eu não sei o nome daquilo, desculpa pessoal que fala espanhol, eu podia ter pesquisado isso, falha minha. Aquela interrogaçãozinha de cabeça para baixo no começo da frase, você já começa lendo sabendo que aquilo ali é uma interrogação. No inglês tem uma coisa parecida que é o verbo auxiliar. E até acho que o exemplo para quem está assistindo o vídeo e é casado, não sei se acontece contigo, mas tudo depende da entonação, né? Então, por exemplo, a diferença entre você vai no supermercado e você vai no supermercado é uma diferença muito grande. Fato. Entre a ordem ou um pedido ou um esclarecimento do que vai acontecer. Entonação e contexto. Entonação e contexto fazem é. toda a diferença. Então, o português nessa parte depende da entonação. Quando a gente fala do auxiliar no inglês, eu tenho estudado muito sobre neurociência, é um assunto que eu acho super interessante. Bacana. E nada mais é do que o auxiliar do que um cliquezinho no teu cérebro que está vindo uma pergunta por aí. Então, quando a gente usa o do e o does, e a gente já vai falar dos grupos... Então, o auxiliar no present simple é o do, que vai ser conjugado, mas basicamente é o do. Como é que usa isso? E ele é o cara que vai te indicar assim, tá vindo uma pergunta. Então, por exemplo, do you live in Joinville? Né? O do, não adianta querer traduzir o do, não tem tradução. Não tem tradução, ele não significa nada na frase, não é... Se você procurar o verbo do no dicionário, vai ter lá fazer. Mas esse é o verbo de verdade, é o do, to do. Esse do, apesar de ser muito parecido, praticamente idêntico com o outro, ele não é o verbo fazer. Ele é um auxiliar que indica uma pergunta. Ele não se traduz na frase. Não é faz você mora em Joinville. É simplesmente você mora em Joinville. Do you live in Joinville? Então, no caso, pro you, lembra que a gente separou no outro vídeo I, you, we, they? Para esses caras você vai colocar o do no começo. Põe ele antes do sujeito. Do you, do I, pergunta de amnésia, né? Do I live in Joinville? Do we, do they? E o verbo depois, normal, sem alteração nenhuma. Do I work? Do you work? Do we work? Do they work? E lógico, precisa complementar com alguma coisa. Do you work here? Do you work at Spark? E a interrogação no final. Não traduzam esse do. A resposta pro I, you, we, they, a gente responde a respostinha curta só com o auxiliar. Então, do you work? Não, é muito, muito fácil. Do you work in Joinville? I do. Do they work in Joinville? They do. Eu não uso o verbo, então não é do you work? I work. Do you work? I do. Do you live? I do. Do we like hamburgers? Yes, we do. Então é importante que não tem... Se você colocar o verbo principal, você precisa colocar todo o resto também. Então, do you like cheeseburger with salad? Yes, I like cheeseburger with salad. Trabalheira. Ou simplesmente, yes, I do. Daí, momento cultural, curiosidade. Em filmes, quando o casal está se casando, enfim, tá lá no casamento, tem o famoso I do, que o padre pergunta, você aceita fulano, do you take John as your husband? E aí a mulher responde, I do. Aí vem a legenda, lógico, eu aceito. Por quê? Porque a pergunta era, do you take? Quer dizer, você leva, você o toma para si. Então, do you take John as your husband? I do. Quer dizer, ela está repetindo, ela está respondendo para o verbo take. É que eu já tive alunos me perguntando, professor, mas eu vejo em filme a pessoa falar I do, apareceu aceito. É porque a pergunta era, do you accept? Do you take?
a resposta vai ser sempre com o do, então vai ser em relação ao que foi perguntado. Perfeito, não é tradução, pelo amor de Deus. Não é tradução. Do sozinho, se for, por exemplo, I do many things. Eu faço muitas coisas, é um afirmativo. Mas esse do de pergunta no começo, ele é um auxiliar, ele não se traduz e na resposta ele reflete o verbo principal da pergunta. E no caso do he, she, it... Então, quando a gente falou no afirmativo, a gente dividiu em 2 grupos justamente porque o he, o she e o it, quando a gente fala do afirmativo, ele vai com S, né? Então, he likes soccer. Ele gosta de futebol. Esse S, quando eu faço uma pergunta, ele, na verdade, é conjugo auxiliar, né? Conjugo auxiliar e não o verbo principal. Então, eu faço a pergunta, does he like soccer? Ele gosta de futebol? Então, é como se fosse o do I, you, we, mas com S no final. E lembra que a gente falou também que quando o verbo termina em O, vai ES. Por isso, does. Exatamente. O que é importante, gente? No inglês não existe redundância. Então, como eu conjuguei o auxiliar na pergunta, eu deixo o verbo lá na forma bonitinha dele, na forma original. Estaria errado eu falar, does he likes soccer? Exato. E aí tu faz mais um som de fundo ainda na hora de editar o vídeo, né? Bem forte. Exatamente. Um xizão vermelho aqui na frente. Então, já que eu conjugo auxiliar, o verbo fica na sua forma Exatamente. definitiva. Então, he works. Para fazer a pergunta, does he work? Termina sem o S, ok? É só isso. Para fazer a pergunta, bota o do na frente. Bota o do na frente. E se for o he, she, it, vai botar o does. Você vai conjugar o do como does. Does he, does she, does it. Does he like pizza? Ele gosta de pizza. Do you like pizza? Você gosta de pizza? Facinho demais. E se for a resposta? Eu pergunto, por exemplo, Eric, does your father like pizza? He loves pizza. Ou não complica, he does. Lies. Oh, he does. But He loves pizza. Mas para responder só com auxiliar, você me complicou a minha resposta agora. Para responder só com auxiliar, does your father like pizza? Yes, he does. Ponto final. Se você colocar yes, he likes, o quê? Pizza. Você tem que pôr a resposta completa, que você não pode ficar só o verbo perdido ali. E no próximo vídeo, negação. negação. A gente vai negar tudo que a gente falou até agora.